No especial Meditar e Ouvir do domingo, mensagem do Papa Francisco para o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. 25 de abril de 2021, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. São José, o sonho da vocação. Queridos irmãos e irmãs, no dia 8 de dezembro passado, teve início o ano especial dedicado a São José, por ocasião do aniversário da celebração dele como padroeiro da Igreja Universal. Da minha parte, escrevi a carta apostólica Patris Corde, com o objetivo de aumentar o amor por este grande santo. Trata-se realmente de uma figura extraordinária e, ao mesmo tempo, tão próxima da condição humana de cada um de nós. São José não sobressaía, não estava dotado de particulares carismas, não se apresentava especial aos olhos de quem se cruzava com ele, não era famoso, nem se fazia notar. Dele os evangelhos não transcrevem uma palavra sequer. Contudo, através da sua vida normal, realizou algo de extraordinário aos olhos de Deus. Deus vê o coração e em São José reconheceu um coração de pai, capaz de dar e gerar a vida no dia a dia. É isto mesmo que as vocações tendem a fazer, gerar e regenerar vidas todos os dias. O Senhor deseja moldar corações de pais, corações de mães, corações abertos, capazes de grandes ímpetos, generosos na doação, compassivos para consolar as angústias e firmes para fortalecer as esperanças. Disto mesmo tem necessidade o sacerdócio e a vida consagrada, particularmente nos dias de hoje, nestes tempos marcados por fragilidades e tribulações, devidas também à pandemia, que tem suscitado incertezas e medos sobre o futuro e o próprio sentido da vida. São José vem em nossa ajuda com a sua mansidão, como santo ao pé da porta, simultaneamente pode, com o seu forte testemunho, guiar-nos no caminho. A vida de São José sugere-nos 3 palavras-chave para a vocação de cada um. A primeira é sonho. Todos sonham realizar-se na vida, e é justo nutrir aspirações grandes, expectativas altas, que objetivos efêmeros como o sucesso, a riqueza e a diversão não conseguem satisfazer. Realmente, se pedíssemos às pessoas para traduzirem numa só palavra o sonho da sua vida, não seria difícil imaginar a resposta: amor. É o amor que dá sentido à vida porque revela o seu mistério, pois só se tem a vida que se dá, só se possui de verdade a vida que se doa plenamente. A este propósito, muito nos tem a dizer São José, pois através dos sonhos que Deus lhe inspirou, fez da sua existência um dom. Os evangelhos falam de 4 sonhos. Apesar de serem chamados divinos, não eram fáceis de acolher. Depois de cada um dos sonhos, José teve de alterar os seus planos e entrar em jogo para executar os misteriosos projetos de Deus, sacrificando os próprios. Confiou plenamente. Podemos perguntar-nos: que era um sonho noturno para o seguir com tanta confiança? Por mais atenção que se lhe pudesse prestar na antiguidade, valia sempre muito pouco quando comparado com a realidade concreta da vida. Todavia, São José deixou-se guiar decididamente pelos sonhos. Por quê? Porque o seu coração estava orientado para Deus
estava já predisposto para ele. Para o seu vigilante ouvido interior, era suficiente um pequeno sinal para reconhecer a voz divina. O mesmo se passa com a nossa vocação. Deus não gosta de se revelar de forma espetacular, forçando a nossa liberdade. Transmite-nos os seus projetos com mansidão. Não nos ofusca com visões esplendorosas, mas dirige-se delicadamente à nossa interioridade, entrando no nosso íntimo e falando-nos através dos nossos pensamentos e sentimentos. E assim nos propõe, como fez com São José, metas elevadas e surpreendentes. Na realidade, os sonhos introduziram José em aventuras que nunca teria imaginado. O primeiro perturbou o seu noivado, mas tornou o pai do Messias. O segundo o fez fugir para o Egito, mas salvou a vida da sua família. Depois do terceiro, que ordenava o regresso à pátria, vem o quarto, que o levou a mudar os planos, fazendo-o seguir para Nazaré, onde precisamente Jesus havia de começar o anúncio do reino de Deus. Por conseguinte, em todos estes transtornos, revelou-se vitoriosa a coragem de seguir a vontade de Deus. Assim acontece na vocação. O chamado divino impele sempre a sair, a dar-se, a ir mais além. Não há fé sem risco. Só abandonando-se confiadamente à graça, deixando de lado os próprios programas e comodidades, é que se diz verdadeiramente sim a Deus. E cada sim produz fruto, porque adere a um desígnio maior, do qual entrevemos apenas alguns detalhes, mas que o artista divino conhece e desenvolve para fazer de cada vida uma obra-prima. Neste sentido, São José constitui um ícone exemplar do acolhimento dos projetos de Deus. Trata-se, porém, de um acolhimento ativo, nunca de uma abdicação nem capitulação. Ele não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. Que ele ajude a todos, sobretudo os jovens em discernimento, a realizar os sonhos que Deus tem para cada um. Inspire a corajosa intrepidez de dizer sim ao Senhor, que sempre surpreende e nunca desilude. Uma segunda palavra marca o itinerário de São José e da vocação: serviço. Dos evangelhos resulta como ele viveu em tudo para os outros e nunca para si mesmo. O povo santo de Deus chama-lhe castíssimo esposo, desvendando assim a sua capacidade de amar sem nada reservar para si próprio. Libertando o amor de qualquer posse, abriu-se realmente a um serviço ainda mais fecundo. O seu cuidado amoroso atravessou as gerações, a sua custódia solícita tornou-o patrono da Igreja. Ele que soube encarar o sentido oblativo da vida é também patrono da boa morte. Contudo, o seu serviço e os seus sacrifícios só foram possíveis porque, sustentados por um amor maior, toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal, não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza
e frustração. O serviço, expressão concreta do dom de si mesmo, não foi para São José apenas um alto ideal, mas tornou-se regra da vida diária. Empenhou-se para encontrar e adaptar um alojamento onde Jesus pudesse nascer. Prodigalizou-se para o defender da fúria de Herodes, apressando-se a organizar a viagem para o Egito. Voltou rapidamente a Jerusalém à procura de Jesus que tinham perdido. Sustentou a família trabalhando mesmo em terra estrangeira. Em resumo, adaptou-se às várias circunstâncias com a atitude de quem não desanima se a vida não lhe corre como queria, com a disponibilidade de quem quer e vive para servir. Com esse espírito, José empreendeu as viagens numerosas e muitas vezes imprevistas da vida, de Nazaré a Belém para o recenseamento, em seguida para o Egito, depois para Nazaré e anualmente a Jerusalém, sempre pronto a enfrentar novas circunstâncias, sem se lamentar do que sucedia, mas disponível para dar uma mão a fim de reajustar as situações. Pode-se dizer que foi a mão estendida do Pai Celeste para o seu Filho na terra. Assim, não pode deixar de ser modelo para todas as vocações, que a isto mesmo são chamadas, ser as mãos operosas do Pai em prol dos seus filhos e filhas. Por isso gosto de pensar em São José, guardião de Jesus e da Igreja, como guardião das vocações. Com efeito, da própria disponibilidade em servir, deriva o seu cuidado em guardar. Levantou-se de noite, tomou o menino em sua mão. Refere o Evangelho indicando a sua disponibilidade e dedicação à família. Não perdeu tempo a cismar sobre o que estava errado, para não o subtrair a quem lhe estava confiado. Este cuidado atento e solícito é o sinal de uma vocação realizada. É o testemunho de uma vida tocada pelo amor de Deus. Que belo exemplo de vida cristã oferecemos quando não seguimos obstinadamente as nossas ambições, nem nos deixamos paralisar pelas nossas nostalgias, mas cuidamos de quanto nos confia o Senhor por meio da Igreja. Então Deus derrama o seu Espírito, a sua criatividade sobre nós e realiza maravilhas como em José. Além do chamado de Deus, que realiza os nossos sonhos maiores e da nossa resposta, que se concretiza no serviço pronto e no cuidado carinhoso, há um terceiro aspecto que atravessa a vida de São José e a vocação cristã, cadenciando o seu dia a dia: a fidelidade. José é o homem justo, que no trabalho silencioso de cada dia persevera na adesão a Deus e aos seus desígnios. Num momento particularmente difícil, detém-se a pensar em tudo. Medita, pondera. Não se deixa dominar pela pressa, não cede à tentação de tomar decisões precipitadas, não segue o instinto, nem se cinge àquele instante. Tudo repassa com paciência. Sabe que a existência se constrói apenas sobre uma contínua adesão às grandes opções. Isto corresponde à laboriosidade calma e constante com que desempenhou a profissão humilde de carpinteiro, pela qual inspirou não as crônicas da época, mas a vida cotidiana de cada pai, cada trabalhador,
cada cristão ao longo dos séculos, porque a vocação, como a vida, só amadurece através da fidelidade de cada dia. Como se alimenta esta fidelidade? À luz da fidelidade de Deus. As primeiras palavras recebidas em sonho por São José foram o convite a não ter medo, porque Deus é fiel às suas promessas. José, filho de Davi, não temas. Não temas, são estas as palavras que o Senhor dirige também a ti, querida irmã, e a ti, querido irmão, quando por entre incertezas e hesitações, sentes como inadiável o desejo de lhe doar a vida. São as palavras que te repete quando no lugar onde estás, talvez no meio de dificuldades e incompreensões, te esforças para seguir diariamente a sua vontade. São as palavras que descobres quando, ao longo do itinerário do chamado, retornas ao primeiro amor. São as palavras que, como um refrão, acompanham quem diz sim a Deus, com a vida como São José, na fidelidade de cada dia. Esta fidelidade é o segredo da alegria, como diz um hino litúrgico, na casa de Nazaré reinava uma alegria cristalina. Era a alegria diária e transparente da simplicidade, a alegria que sente quem guarda o que conta, a proximidade fiel a Deus e ao próximo. Como seria belo se a mesma atmosfera simples e radiosa, sóbria e esperançosa, permeasse os nossos seminários, os nossos institutos religiosos, as nossas residências paroquiais. É a alegria que vos desejo a vós, irmãos e irmãs, que generosamente fizestes de Deus o sonho da vida, o servir nos irmãos e irmãs que vos estão confiados, através de uma fidelidade que em si mesma já é testemunho. Numa época marcada por escolhas passageiras e emoções que desaparecem sem gerar a alegria. São José, guardião das vocações, vos acompanhe com o coração de Pai. Roma, São João de Latrão, 19 de março de 2021, solenidade de São José Francisco.